Olha o peixe, minha gente vem comprar. Olha o peixe, pescadinha no mar. Olha o peixe, vem comprar minha patroa. Peixe fresco de água doce, pescado na lagoa. É isso aí, a Chocolate, a banda lá da Vila Maria. Estamos aqui na continuação do nosso programa, no segundo bloco. Thomas Roth, maravilhoso, que vocês viram agora na Jabuticabeira, né, Thomas? Como tem história. Enorme, que delícia. Como tem história, Paulinha? Como tem história? Mais de 300 composições de sucesso. Não é impressionante? Imagino, é um fenômeno, né? Paulinha, você já conhece, uma atriz incrível, uma bailarina incrível, uma modelo maravilhosa. É nossa sócia já, né? Está sempre aqui com a gente. Sempre um prazer. E a Carol, uma empresária maravilhosa, ela de Monte Sião, né, Isso Carol? mesmo. Ela, a roupa dela é incrível, inclusive esta aqui Tricôs, é né? dela. Isso né? É um mesmo. tricô maravilhoso, tanto do inverno como de verão, são peças incríveis. É difícil ser empresária, bonita desse jeito que você é, Obrigada. comunicativa, é muito difícil. Na verdade, assim, eu faço o que eu gosto. Então, cada dia mais é um desafio e cada dia inovando, né? Então, para mim é muito gratificante e eu trabalho assim com muito amor, muita dedicação. Então, é um prazer, sabe? É muito prazeroso. É um trabalho, mas ao mesmo tempo é um hobby, sabe? Quando a gente faz com amor, passa logo, a gente nem sente que é um trabalho, né, doutor? É assim, e é ótimo quando a gente descobre a nossa vocação e a gente começa a fazer o que a gente gosta e ganhar dinheiro fazendo o que gosta ainda. Nossa, olha que gratificante que é. Doutor Igor, melhor neurocientista do Brasil, está aqui com a gente hoje, né, Thomas? Vamos falar um pouquinho do cérebro agora, que depois a gente quer falar um pouco de sexo hoje, né? Por que? Se animaram, mexendo no seu cabelo? O que aconteceu aí? O chocolate ficou Fizeram animado até aqui. um, assim, tô vendo a animação aí. Vamos falar um pouquinho de cérebro, doutor, o cérebro que envelhece. O que causa o envelhecimento no cérebro? Ô, Lu, uma série de fatores, alimentação, falta de atividade mental, podem estar associados a doenças como o Alzheimer, né? Que é uma doença que está acometendo aí tantas pessoas no mundo afora. E eu quero até dar uma nova informação para as pessoas. Descobriram agora, lá nos Estados Unidos, esse ano, uma nova demência que eles acreditavam ser Alzheimer. Algumas pessoas eram tratadas por doença de Alzheimer e nenhum tratamento tinha efeito. E eles descobriram que essa é uma nova doença, não é doença de Alzheimer, chamam isso de síndrome de Leite. Então é uma nova demência que está acometendo pessoas acima dos 70 anos, tem todos os sintomas do Alzheimer, né, mas não responde ao tratamento. Então não sabe ainda qual o motivo, por que ela se instala, mas a neurociência está ativa tentando desvendar mais esse mistério. Sobre a doença de Alzheimer, as dicas que ficam mantenha uma vida o mais próximo do saudável, atividade física, atividade intelectual, para tentar minimizar a chance da doença se E tem uma instalar. coisa que eu li outro dia, Thomas, que eu achei demais, eu já se entusiasmei, foi com joguinhos, que as pessoas que jogam, esses joguinhos gostosos do celular, evita o Alzheimer, é verdade? Isso, mas se você aprendeu esse joguinho, ele já não serve mais, tem que migrar para outro. Não adianta ficar a vida inteira, porque o nosso cérebro acostuma com aquilo. Quando você aprender a dirigir, você coloca uma concentração muito grande naquilo, um ano depois você já dirige sem pensar em pisar no acelerador, aquela tarefa você já assimilou, ela já não tem mais aquele efeito positivo, você tem que ir para um novo desafio. Entendi. Então, Quando eu vejo que eu não consigo mais passar a fase, que está difícil, eu mudo o jogo. não, aí é que você deveria insistir. Ah lá, ele não fica contente com nada, viu? Aí você tem que insistir até passar a fase. Quando você passar a fase, você vai ficar fácil. Aí já não serve mais, você tem que ou ir para outra fase ou ir para um Mas eu novo jogo. passo 100, 150 fases, eu vou passando. É que chega uma que é duro. É essa que você tem que ir Aí além. eu vou no Google ver como é que faz. Não ajuda, nesse caso o Google atrapalha. Ô, doutor, e qual é a diferença? Por exemplo, o homem tem mais Alzheimer que a mulher ou a mulher tem mais Alzheimer? A mulher tem bem mais Por quê? Alzheimer. Qual é a do que o diferença homem. ainda no cérebro? Acredita que o cérebro do homem seja mais bem protegido
pelo hormônio testosterona. O hormônio talvez tenha esse impacto protetor no cérebro do homem, mas ainda é um mistério, é uma suspeita isso ainda. Mas as mulheres têm mais doença de Alzheimer. Posso fazer uma pergunta? Deve o tempo todo. Porque você está me sugerindo uma coisa, quer dizer, é super falado isso, que exatamente, quanto mais você exercitar seu cérebro, você, de certa forma, retarda o Isso, envelhecimento você dele. minimiza. Exatamente, de todas as formas. Mas, ao mesmo tempo, se fala muito da necessidade do ser humano de ter um espaço para ócio, para seu descanso, seu relaxamento. Como é que é esse equilíbrio aí? Nesse caso, entra as férias, o Thomas. O indivíduo trabalha 11 meses, precisa de um para fazer toda a higiene mental, para zerar novamente, inclusive para o cérebro ficar mais criativo. É durante o descanso que o cérebro tem os insights. Todas as grandes descobertas da humanidade foram feitas quando o descobridor estava descansando. O Albert Einstein estava deitado numa rede, o Isaac Newton estava sentado embaixo do pé de maçã, a maçã caiu sobre a cabeça dele. Então precisa do descanso, nem 8 nem 80, precisa de atividade mental sim, e bem intensificada, mas precisa do descanso também. Entendi. Doutor, o ambiente de trabalho é um ambiente que favorece o Alzheimer na pessoa? Olha, eu não posso afirmar isso, mas se a Senão pessoa... todo mundo para de trabalhar. Se a pessoa vive numa situação de estresse constante, isso pode ser um fator que predisponha a doença de Alzheimer, sim. E existe, assim, além de uma atividade física, existe algum tipo de exercício para o cérebro? Então, Que a pessoa possa fazer todos os dias, ou então a todo momento, se possível? Falam muito sobre um exercício que chama de neuróbica, que é você fazer as atividades com os olhos fechados. É você fazer, por exemplo, você escova os dentes com a mão direita, escovar o dente com a mão esquerda. Pentear o cabelo com a mão que você não tem dominância, para você forçar novas conexões no seu cérebro. E você intensificar as conexões cerebrais, que são as sinapses, já existentes. Isso pode ajudar ou minimiza a instalação da doença. Pessoas que falam uma segunda língua, a doença é retardada em 5 anos. Pessoas que tocam instrumentos musicais, a doença também é retardada em 5 anos. Então você precisa ter atividade intelectual e atividades que você não faz no dia a dia. Esse negócio de fazer tudo com a esquerda é um exercício que eu aprendi também, eu faço. Escovar o dente, essas coisas. Mas nem tudo dá para fazer com a esquerda. Né? Agora, você toca algum instrumento, Thomas? Toco, violão. Então você tem chance. Violão de aço, ukulele, esses instrumentos de cordas. Você, Paulinha? Eu tocava teclado. Tocava, mas tem que continuar tocando, porque eles que tem que exercitar assim. Mas eu tive a mesma situação que você. Começou a ficar muito difícil. Quando era uma mão, era ótimo. Juntou duas, eu falei... Isso chama-se preguiça, tchau. né, doutor? Ô Paulinha, é aí que você tem que insistir até o seu cérebro assimilar aquela nova informação. Você vai ver que depois de um tempo vai ficar fácil. Sempre está se desafiando, pelo que eu percebi, né? Tem que ser, o cérebro precisa ser desafiado. Essa é a palavra E a gente correta. acha que só nasceu para aquilo que a gente já consegue fazer. Isso. Fácil. Quando diz a pessoa, não nasci para isso. Isso não, todo mundo consegue fazer qualquer coisa e ser bom em qualquer área, todo mundo. Agora, se a pessoa diz para ela mesma que ela não consegue, aí ela não consegue mesmo. Então a pessoa, ela é dona do seu próprio destino. E os alimentos? Existe algum tipo de alimento que favoreça o não Alzheimer no cérebro? Eles estão associando também ao excesso de carboidrato na alimentação. Então existe uma teoria nos Estados Unidos que trata a doença de Alzheimer como o diabetes do tipo 3 ou o diabetes do cérebro, que é a resistência que o cérebro tem ao carboidrato, ao açúcar, de tanto que a pessoa ofereceu alimentação rica em carboidrato. Então países como o Brasil, onde o consumo de carboidrato é muito alto, tem um risco de liderar o ranking de doença de Alzheimer. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde, por conta do excesso de carboidrato e de açúcar. Mas tem um tipo de alimento que favorece? Tem algum tipo de alimento? Isso, o carboidrato, as massas, você consumindo ela diariamente, ela pode predispor
o indivíduo a ter a doença de Alzheimer. Então, o ideal é você retirar o excesso de carboidrato e açúcar da alimentação. Então, mas o que eu estou falando é o seguinte, não tem um tipo de alimento que combata o Alzheimer? Olha, você come isso que você nunca vai ter Alzheimer? Não existe. Existem teorias. Por exemplo, tem a tal da dieta cetogênica, que é a base de gordura. Você retira todo o carboidrato da alimentação e introduz gordura da alimentação. Isso faz com que o cérebro se reoxigene. Mas é uma teoria, não tem nenhum trabalho científico dizendo que, faça isso, se alimente dessa forma que você não vai ter Alzheimer. Infelizmente ainda não tem como afirmar isso. Entendi. Posso fazer uma pergunta, Lu? O diretor faz sinal o tempo todo pra gente não entende o que ele está dizendo. Você entendeu o que ele quis dizer? Não. O que o diretor quer? Poderemos mudar de assunto. Mas nós estamos fazendo o nosso programa, na boa, falando de cérebro. O diretor quer que mude de assunto. 12 minutos de Alzheimer, eu já estou ficando quase. Já está com mal de Alzheimer? É que são informações que as pessoas que têm tendência, elas precisam saber, né? Isso é importante. É importante, é necessário. Você, por exemplo, que não joga nada no celular, você já tinha que pegar um joguinho, ficar lá treinando, que isso é bom para o cérebro, Claro né? que é bom. Você quer que fale de sexo? Nós vamos falar de sexo daqui a pouco. Olha o peixe aí, olha o peixe. Distraído, né? Bom, olha o peixe, agora o diretor mandou mudar de assunto, nós vamos mudar de assunto, vamos falar de sexo agora, né? Conforme a gente já prometeu no começo do programa, tem muita curiosidade pra gente falar. Se você fala sobre sexo com a sua esposa, você falando já de carreira, você ia responder. Falo de sexo com minha esposa, eu acho que é uma coisa absolutamente natural, necessária, acho importante que o casal discuta as coisas todas, seja claro, transparente. E, na verdade, essa questão sexual acho que tem que ser discutida abertamente. A gente tem que ter aula de educação sexual nas escolas. Eu também acho. Se discutir com os filhos abertamente. Eu sempre conversei abertamente com minhas filhas sobre sexo, dei a elas a liberdade para que elas entendessem que isso, primeiro, é uma coisa natural do ser humano, faz parte da nossa vida, que infelizmente muitas vezes as pessoas pintam com conotações negativas, sujas, etc., que é uma bobagem, é do ser humano, é orgânico. E eu acho fundamental, eu acho importante conversar. É importante, né, doutor? Isso. Conversar e fazer também, porque as pessoas andam só conversando, conversa andam falando bastante e andam fazendo. Não é?
Então, tão importante quanto o diálogo, as informações sobre, é o casal praticar sexo. Porque os casais estão muito intensificados em ganhar dinheiro, em prosperar, em viagens, e estão esquecendo do sexo, que é um momento onde a relação se fortalece entre o casal. Agora, conta pra galera aqui, conta pro Thomas, por que o homem não consegue falar durante o sexo? Por que a mulher gosta de falar e gosta de ouvir? Por que o homem não fala? Já tem uma dúvida aí, né? Tem um posicionamento que o homem não gosta muito. O posicionamento sexual, que é conhecido por papai e mamãe, os homens não gostam muito porque ele fica de frente para a mulher e a mulher quer que ele converse. E o homem não gosta de conversar, principalmente nesse momento aí. Mas por quê? Porque o homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então o homem, por exemplo, não consegue, alguns conseguem, claro, não são todos, mas a maioria não consegue, por exemplo, dançar e conversar ao mesmo tempo. Se ele vai conversar, o cérebro dele fica todo focado na conversa e os pés param. Se ele está dançando, a parte da fala para. E a mulher gosta, na hora da relação sexual, ela gosta de conversar. O homem já tem um problema ali se ele conversar. E se a mulher conversar, dependendo do que ela conversa ali, o orgasmo vai muito mais rápido. Então o homem precisa se concentrar em outras coisas para o orgasmo não ser tão rápido. Isso assim. Também não é regra, né, Thomas? Eu ia dizer isso, né? Isso não é regra. Tem alguma técnica aí? Não é regra, né, Thomas? Mas tem alguma técnica? Alguns homens têm algumas técnicas. Um amigo meu, por exemplo, diz que pensa em futebol naquele momento para o orgasmo não ser tão rápido. Mas aí não tem risco de broxar? Porque começa a pensar outra coisa e até esquece o que está fazendo. O pior é que tem. Né? É um risco que corre. Porque se concentrar demais, a maior parte dos homens tem um orgasmo muito rápido. Se ele se concentrar demais, depende do que a mulher fala para ele, aquilo intensifica, vai rapidinho. Né? E aí, se pensar em coisas demais, pensa, por exemplo, no ambiente de trabalho, que é extremamente estressante. Quando pensam que não, nem foi. Né? Aí tem que começar tudo de novo. Olha como o universo masculino é difícil também, vocês meninas. É difícil. Por que que o... A maneira do homem dar uma segurada... Homem, cadê o microfone? A maneira do homem dar uma segurada para não ir muito rápido no orgasmo, pensar nas dívidas. Pois não, mas aí pensar na dívida, mas aí ele entra na dívida e não volta mais. Aí aí acontece o que a Paulinha falou. O que, Paulinha? Aí, E doutor, muita gente assim tem receio em relação ao sexo anal. É saudável? É uma coisa assim? Porque muita gente acaba aqui evitando, né, às vezes por um receio. Olha, eu não sou especialista dessa área para lhe dar informações técnicas, mas eu ouvi um especialista falando o seguinte: você conversou com seu parceiro ou sua parceira, é válido para os dois? Então faz bem. Não é válido, tá? Ao invés de agradar, está desagradando um ou outro. Aí eu acho que deve ser evitado nesse caso. Mas aí, de casal para casal. E eu vi uma pesquisa uma vez que diz que o sêmen ele é um antidepressivo para as mulheres. Isso é verdade? Não tenho essa informação. Eu já ouvi outras dicas. Já ouvi, por exemplo, o rapaz que fala assim, não, o sêmen evita câncer de mama. Eu falei, são tudo chaveco que eu nunca ouvi essa daí. Né? De repente é um chaveco. Nunca ouvi isso, nem dentro da área da biomedicina, que é uma área que estuda muito isso, mas de repente é um chaveco. Fala assim, você está meio triste, eu tenho o antidepressivo para você. Talvez a sacada seja mais essa do que científica. Sem dúvida, eu acho que a coisa, independente das diferenças cerebrais, masculinas e femininas, o diálogo é fundamental, né? Claro. A primeira pergunta que a Lucimara fez, se você conversa sobre sexo, eu acho que isso é absolutamente necessário para que os dois se entendam sexualmente, se entendam afetivamente. Imagina a pergunta que ela fez aqui sobre o sexo anal, se não há um diálogo
Então, A acho mulher que gosta de fofocar até nessa hora. A mulher quer falar, quer ficar com tem hora, né? Tem hora também para fofocar. Não, a mulher tem uma tendência a conversar, né? Melhor. A área da fala da mulher no cérebro é 23% maior do que a área da fala no homem. Isso deve dizer alguma coisa. Eu quero ir até o nosso auditório aqui, que eu quero agradecer a presença dessa galera que veio aqui, do Marcos Henrique, da Josiane Dalvino, Fáfio Romanovski, Vanderlei Rodrigo, Luciana Donati, Paulo Savati, o Bona, o Robson Andreola e a Lalinha da Fashion Lalinha. Dá o microfone ali, cara, vamos lá. Gente, obrigada pela presença, vocês são incríveis, viu? Deixa eu falar um pouco. A Lady Dati aqui, olha a bota da Lady Dati. Lalinha, hoje ela... Gente, tudo bem? Tudo bom? Obrigada pela visita, viu? Muito obrigada. Ó, a Lalinha veio do Rio Grande do Sul, que é a terra dele também, veio para nos visitar hoje. Isso. Né? Uhum. Eu tenho usado seus modelos, tem feito sucesso. E você tem arrasado muito, hein? Você tem gostado? Uhum. Tem gostado? Obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a você Seja pelo carinho. bem-vinda, seja bem-vindo, viu? Lady Dash aqui, companheira de viagem. Ai, esse vestido é de Lalinha Fashion também, né? Olha que bonita que ela Olha tá. só, que Parece linda. uma menininha, né? Não tá linda? Tá linda. Hoje eu estou usando o tricô. Tricô que é da minha amiga Carol também, lá de Monte Sião. Né? Aí vai mudando um pouquinho. Então nós vamos pro break rapidinho, a gente já vai... olha o peixe, cara! Olha o peixe, minha gente.